Olá, olá! Bom domingo aí para vocês no Brasil. Nossa, muita gente comigo. Bem-vindo todos vocês. Eu sou Clara Umanen, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o jejum, né? Hoje muito se fala do jejum intermitente como uma forma de ganhar mais saúde e melhorar a nossa condição. Só que hoje eu não vou falar do jejum intermitente, não. Por quê? Já tem muita coisa. Você colocar jejum intermitente na internet, você vai ver as janelas e quase todo mundo já sabe mais ou menos como funciona. Eu vou falar hoje do jejum prolongado, né? Claro que a ideia do jejum intermitente veio exatamente de uma prática milenar do jejum prolongado. Então, quando eu falar do jejum prolongado, é simplesmente uma forma de potencializar os resultados que as pessoas obtêm com o jejum intermitente. Então, eu sempre fui apaixonada pelo jejum, sempre entendi as razões, como que funcionava, mas eu não me via como uma pessoa capaz de praticar jejum que fosse, né? Eu sempre tive uma necessidade de comer logo que acordo, então às vezes eu tomava café às 5 da manhã, às 6 da manhã, se eu acordasse muito cedo, e eu tinha uma necessidade desesperadora. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se você é essa pessoa que não se imagina fazendo jejum, então você é a pessoa que mais precisa do jejum, tá bom? E exatamente eu tinha muita dificuldade de pensar em fazer um jejum. E eu estou há algum tempo querendo trazer esse assunto aqui para vocês, porque por entender a importância do jejum, eu achava que era um assunto muito importante. No entanto, eu só trago para vocês aqui aquilo que a gente faz, que a gente já experimentou, que a gente tem certeza como funciona, como se sente, né? Eu não prego para vocês uma coisa que eu não pratico. Então, quase todos vocês sabem, eu estou no 18º dia de jejum, e esse jejum ele foi quebrado 2 vezes por 2 refeições, tá? Então, ele não foi quebrado assim o dia inteiro, que eu comi o que eu quis, ou que eu fiz uma janela de 4 horas, de 5 horas. Não. Ele foi quebrado por 2 refeições apenas, tá bom? E eu vou contar para vocês como eu me senti, como eu estou me sentindo, né? E essa terceira semana que eu venho fazer live sem comer nada durante todo o dia, né? Algumas pessoas dizem que eu estou mais energética, que eu estou mais bonita, enfim. Mas essa é a terceira live que eu faço aqui desde que estou em jejum. Bom, gente, como eu disse para vocês, o jejum é uma prática antiga, é uma prática médica, tá? Não tudo que eu falar aqui é científico, inclusive, se vocês quiserem, eu passo as referências para vocês, mas, além de científico, é uma prática milenar. Quase todas as religiões praticam algum tipo de jejum, né? Ou seja, por horas, algumas religiões praticam até 30 dias, algumas religiões que fazem, por exemplo, o Ramadã, praticam durante um bom tempo, várias horas por dia. Enfim, algumas religiões, como religiões ortodoxas, elas retiram carnes, uma série de coisas, e fazem também um tipo de jejum. E essa prática também é uma prática curativa da naturopatia há milênios, né? Aproximadamente 100 anos começou a existir clínicas que curavam câncer, como a clínica do Dr. Gerson, a clínica da doutora Françoise, clínicas que curam doenças severas apenas com jejum, né?
Algumas associam o jejum a alguma outra coisa, suplementação, alguma outra coisa, outros somente com jejum. O jejum de água, que se chama, onde a pessoa só bebe água, pode ser feito com segurança entre 30, 40 até 60 dias, tá? Depois disso, você necessita de um auxílio médico para te acompanhar. Já o jejum, que chama nos Estados Unidos de fasting juicing, ou seja, jejum de suco, o que eu vou falar aqui para vocês, ele pode ser feito por até 1 ano com segurança, tá? Então, eu não estou falando de um jejum de horas, de um jejum, né? Claro que também é válido, né? Todo jejum que você fizer é válido, mas eu estou falando aqui de um jejum prolongado, tá bom? Então, vamos começar. Eu quero que vocês participem comigo, que me digam quando vocês fizeram o jejum, o que sentiram. Eu quero muito saber de vocês, tá bom? E a gente vai agora, então, assistir o material que eu preparei com muito carinho. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Muito bem. A ciência do jejum. Comer menos para viver mais. Tem uma frase americana que diz assim, você gosta de comer? Então, coma menos para comer por mais tempo, né? Essa frase ela traz a ideia de que quanto mais nós comemos, menos tempo de vida nós temos. Uma coisa simples de você ver, você não vê obesos mórbidos velhinhos, você vê? Não vê. Então, as pessoas que ficam bem velhinhas geralmente não são obesas, porque a obesidade, quanto mais você come, mais você encurta a sua vida. E o contrário também é verdade. Quanto menos você come, mais você prolonga a sua vida. E é engraçado porque a gente aprende exatamente o contrário, né? A gente aprende que quando a gente não está bem, a gente tem que dar mais comida, né? A criança está dodói, a gente vai lá, não, tem que dar comida. Se tem alguém doente na família, né? Eu vejo muito casos de pessoas com câncer e as pessoas falam para mim, mas como é que eu faço essa pessoa engordar? Eu tenho que dar mais comida. E as pessoas se irritam um pouco quando eu digo que não é para dar comida para a pessoa que está doente, né? Porque o corpo, sabiamente, ele tira a fome, que é para a pessoa descansar. Descansando o sistema digestório, a pessoa economiza energia e ela melhora. Mas então vamos lá. O que acontece quando você faz um jejum prolongado? Então, você faz um processo chamado autofagia, que é a morte das células. É como se as células fossem comendo umas às outras. Obviamente, aquelas células danificadas, elas são as primeiras a serem comidas, tá? E uma coisa interessante com relação ao jejum é que quando você só faz dieta, você emagrece as células. Você emagrece. Então, quando você come normal, essas células voltam a engordar. Elas estão lá. Quando você faz um jejum prolongado, você emagrece, mas as células desaparecem, porque elas são comidas por outras células. Então, a probabilidade do efeito sanfona é muito menor. Vamos lá entender melhor como é que funciona isso. Bom, eu quero apresentar são muitas autoridades nesse assunto, mas eu quero apresentar a vocês 2 pessoas. Uma é a doutora Françoise Wilhelmy. Ela é a cientista responsável por uma rede de clínicas que o objetivo dessas clínicas é curar as pessoas através do jejum prolongado, tá? Então, a doutora Françoise, ela criou o maior estudo científico sobre o jejum.
A clínica que ela trabalha já faz o jejum há 100 anos, trata pessoas com câncer, com doenças autoimunes, com doenças neurodegenerativas, com doenças sérias, há mais de 100 anos. E a própria doutora Françoise, ela pratica o jejum há mais de 50 anos. Então, ela disse que quando ela começou a faculdade de medicina, ela não encontrava estudos científicos que comprovassem essa relação do jejum. Os efeitos eram comprovados através das pessoas que se curavam, mas não havia uma explicação de como isso acontecia. Então, ela fez o estudo mais completo, mais científico sobre isso. Então, tudo que eu vou falar aqui agora está baseado no estudo da doutora Françoise, tá? É um estudo muito respaldado, ela é uma autoridade nesse assunto, ela é a diretora científica dessa clínica espalhada pelo mundo todo. A outra pessoa que eu quero que vocês conheçam é o Dr. Yoshinori Ohsumi, que ele ganhou o Prêmio Nobel em 2016 por investigar o processo da autofagia. Então, isso que a gente acabou de falar aqui é uma descoberta científica desse japonês simpatiquinho aí, com essa carinha linda. Ele deve praticar o jejum, né, para ter essa cara gostosa aí. Bom, não sei se você já tinha ouvido falar dessas pessoas, mas eu estou trazendo esses dois cientistas porque depois dessa live, se você ainda tiver alguma dúvida, dá um Google e entra nas pesquisas científicas desses dois cientistas. Bom, por que eu decidi fazer o jejum? Há 3 anos atrás eu estava com esse corpício aí e mesmo praticando a mesma dieta, eu não consigo mais voltar a esse peso, né? E quando eu fui analisar a minha genética, eu percebi que a obesidade é uma característica muito forte. Eu tenho muitas mutações que criam a obesidade, câncer, doenças cardiovasculares, além de todas as outras doenças que eu já tenho. Então, o que eu percebi? Que não iria resolver, no meu caso, somente fazer uma dieta como a dieta anti-inflamatória. Se eu não fosse em algo que pudesse atuar dentro da minha genética, eu não conseguiria escapar da predição de câncer e doenças cardiológicas, né? Então, na busca desse corpinho, eu decidi fazer o jejum prolongado. E nesse jejum, com 15 dias, eu já tinha emagrecido 7 quilos. Eu passei 4 dias sem emagrecer, porque eu, no início, estava tomando shake, que é gostosinho, eu estava tomando várias vezes, e ali tem calorias, né? E eu estava tomando bastante, misturava com omnióstio, com vários, e isso eu percebi que eu paralisei. Embora seja normal, durante um período você não emagrecer, eu retirei o shake, vou voltar quando eu tiver atingido o meu peso ideal. Então, como que eu me senti durante esses 18 dias que está fazendo hoje? Ótima, tudo bem, eu melhorei muito mais energia, o humor está excelente, está tudo maravilhoso. Tudo, gente. A libido aumentou, o amor, acho que aumentou a ocitocina, porque o amor pelas pessoas aumentou, minha sensibilidade está muito mais aflorada, eu estou muito mais aguçada na memória, eu consigo hoje fazer as coisas muito mais rápido, tá tudo melhor, né? Então, o meu objetivo é esse aí, e eu coloquei essa foto para vocês me cobrarem. Enquanto eu não chegar nesse peso aí, eu tenho que continuar com o meu jejum, tá bom, gente? Eu tô colocando aqui para vocês puxarem a minha orelha e ficar me perseguindo lá. E aí, Clara, já tá igual aquela foto de 3 anos atrás?
Vamos ver, né? Bom, gente, como é que esse processo se dá? Bom, primeiro, vocês sabem, eu sempre falo aqui, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? O intestino, ele é responsável por quase tudo dentro da nossa saúde. E quem deveria fazer jejum? Principalmente quem tem problemas intestinais, tá? Porque ele diminui a permeabilidade, não sei se vocês já ouviram falar de intestino permeável, né? Aquele intestino onde as toxinas vão para o sangue e você começa a ter uma certa acidose. Ele aumenta a diversidade das bactérias no nosso intestino. Então, eu que sempre falo disso, né, da necessidade, eu não gosto muito da gente colocar bactérias, tantas bactérias que não pertencem à nossa flora bacteriana. Mas na questão do jejum, isso acontece naturalmente, tá? A gente vai formando uma diversidade que corresponde ao nosso DNA. O equilíbrio entre as bactérias também acontece e a função intestinal também melhora. Se você tem bactérias patogênicas, elas vão morrer, elas vão diminuir. Normalmente, os patógenos, fungos, bactérias, vermes, eles se alimentam daquilo que a gente se alimenta, né? Então, se você não come, eles morrem de fome. Tá. E o que acontece quando você faz um jejum prolongado? Bom, eu coloquei aqui o processo, ele é um pouquinho complexo, mas se você é uma pessoa que quer saber como funciona cientificamente, depois você vai desmiuçar. Eu vou passar por alto o que acontece. É um processo de retroalimentação, tá bom? Então, quando você está no jejum, você libera algumas substâncias, o corpo processa e depois ele se retroalimenta. Então, aqui, uma outra autoridade qualificou esse processo acontecendo o seguinte: acontece de quando a gente produz a uridina no intestino, essa uridina ajuda a absorver a glicose, portanto, ela ajuda a regular. Meus amores, eu não sei se vocês já perceberam, quase todas as doenças, mesmo aquelas hereditárias, genéticas, estão associadas ao consumo de açúcar, carboidratos. Então, quando a gente entra num processo de jejum, a gente diminui a insulina, diminui a glicose, ela é regulada no sangue através da leptina e da uridina. Então, vamos lá. Aí. Diz que cliquei certo agora. Então, e exatamente o que acontece? Bom, é sabido que quando você faz um jejum prolongado, a sua memória melhora, a sua cognição, você fica mais inteligente, fica mais esperto, mais ligado, mais concentrado. Então, como é esse processo? Esse processo, ele é feito passando por todos os órgãos, né? Começa lá no intestino, aí começa a reduzir a leptina, diminuindo a inflamação na musculatura, aumentando o oxigênio. Quando aumenta o oxigênio, a gente vai ter mais sangue bombeando, né? E aí vai chegar até a fazer você produzir um neurotransmissor muito importante, que é a acetilcolina, e a colina, então, atua no seu cérebro. O mais interessante, e esse foi o motivo que me levou a decidir fazer um jejum prolongado.
Lembra que eu falo para vocês aqui que eu fiz um estudo pessoal sobre a minha genética e ela é muito complicada. Então, no jejum, você aumenta aqueles genes que são hepático protetor, que são cardioprotetor, aqueles genes que vão estimular o seu metabolismo. Aqui tem alguns deles, o BDNF, o FGV2, o HS70, e eles diminuem os genes de marcadores inflamatórios, como o TNF, o IL-1B, o IL-6. Eu, infelizmente, tenho esses em muito alta magnitude. Então, a hipófise, toda essa parte do hipotálamo, hipocampo, aonde os nossos neurotransmissores são produzidos, eles dependem dessa parte funcionando bem. Então, pensa numa coisa, mesmo que você tenha uma genética para Alzheimer, mesmo que você tenha uma genética para esclerose múltipla, uma genética para Parkinson, uma genética de qualquer alteração de inflamação na mielina, né, é a bainha ali do cérebro, você pode tratar e até curar com um jejum prolongado. Mesmo que essa questão inflamatória seja genética. Olha que coisa mais maravilhosa e incrível, não é? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu coloquei rapidamente uma coisa muito importante, porque assim, as nossas crianças, nossos adolescentes comem muita besteira, muito carboidrato, muito açúcar, e às vezes nós mesmos, né? É um problema, porque quando a gente é jovem, até o nosso metabolismo processa aquilo mais rápido, mas quando a gente vai ficando mais velha, se a gente come a mesma coisa que o jovem come, a gente vai ter uma lentidão. Isso que acontece quando a gente acaba aquela refeição, dá aquele sono, aquele cansaço, né? Então, um problema de uma disfunção da glicose. Já no processo de jejum, o seu cérebro, ele funciona de maneira contrária, você fica alerta, você fica cheia de energia, você fica super bem humorada. Então, gente, é incrível. Uma coisa muito importante, e eu tenho tentado falar isso com muita gente, mas as pessoas têm uma dificuldade de acreditar. Transtornos de humor, como ansiedade, depressão, bipolaridade, insônia, esquizofrenia, todos esses transtornos estão ligados a um excesso de alimentação, que é o que a gente pratica hoje. Hoje a gente come demais, né? Eu tenho 56 anos e vou dizer para vocês, há 50 anos atrás, a gente não comia nem 10% do que se come hoje, né? Então, essa superalimentação muito muito focada na parte de carboidratos e gorduras, né, e açúcares, faz com que a gente fique inflamado e a gente tenha transtornos de humor. Então, meus amores, se você fica muito irritada, se você tem dificuldade de dormir, se você não tem tolerância, se você não aguenta ouvir a voz do marido, das crianças, quer sumir no mundo, você precisa de fazer jejum prolongado. Quais são os benefícios do jejum prolongado? Será que tem esses benefícios mesmo? São comprovados? São. O que eu vou mostrar para vocês a partir de agora faz parte desse maior estudo científico comprovado. Olha só, gente, quando a gente fala assim de um estudo científico, ele tem que ser comprovado com teste em pessoas ou com testes em animais, mas ele tem que ter o que a gente chama de estudo randomizado. Parte desses estudos foram feitos com animais e parte desses estudos foram feitos com humanos.
mas os resultados são todos eles comprovados cientificamente. Então, nada do que eu estou falando aqui é uma suposição, é o que tem de resultado científico. Bom, então vamos lá. O que melhora quando você faz um jejum prolongado? Melhora a pressão arterial, tá? Então, você aumenta a circulação, lembra que eu falei lá que a gente aumenta a circulação do sangue, aumenta a oxigenação nos músculos e, com isso, a gente diminui o marco inflamatório e a pressão arterial regula. Perder peso. Tem um mito que diz assim, mas se eu parar de comer, eu tenho que comer o tempo todo, porque se eu paro de comer, eu deixo meu intestino mais preguiçoso, eu deixo meu metabolismo mais lento. Não é verdade, tá? Então, se você não está conseguindo perder peso com dieta, que era o meu caso, né? Você precisa fazer uma mudança. Eu, por exemplo, já vivia muito tempo numa dieta muito restrita. Então, o corpo meio que se acostuma. Por isso que eu tive que optar pelo jejum para perder peso, tá bom? Porque, na verdade, o que faz você perder peso é a mudança de hábito. Então, tem gente que só corta o glúten, já emagrece 10 quilos. Então, porque houve aquela mudança. Mas 10 anos sem comer glúten não vai mais alterar o seu peso. Então, muito provavelmente, você vai ter que ter uma outra estratégia. Essa estratégia me foi escolhida por todos esses benefícios que eu vou colocar aqui agora. Então, as citocinas, elas são um elemento inflamatório que, quando a gente faz o jejum, a gente diminui. Então, tudo que for doença inflamatória que você imaginar, eu tenho colite, eu tenho artrite, eu tenho artrose, tudo que terminar em ite vai ser beneficiado pelo jejum prolongado, tá? Também foi comprovado cientificamente que ele diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Não tem muita comprovação científica de que ele eleve o HDL, tá? Mas ele abaixa bastante o colesterol ruim, o que é maravilhoso, né? Então, para quem tem medo, para quem já tem uma tendência de problemas cardíacos, como é o meu caso, que tem que a gente chama de dislipidemia genética, que também é o meu caso, o jejum funciona muito bem. Melhora o cérebro, então, como eu falei para vocês, ele aumenta a produção de neurotransmissores. Então, quando você aumenta a acetilcolina, você também aumenta a dopamina, a serotonina, você vai aumentar a produção dos neurotransmissores e diminuir o marco inflamatório do seu cérebro, o que vai fazer a sua vida ficar melhor, você ficar mais ativa, mais energia. Se você não consegue fazer exercício, não consegue se mover, tiver com dificuldade, tiver com problemas de locomoção, você vai melhorar, tá? Então, pessoas que não conseguem controlar a glicemia, tá? Eu vou muito em breve fazer uma live só sobre o diabetes e vou trazer muita informação nova para vocês. Mas a verdade é que algumas pessoas, por mais que diminuam a ingesta de carboidratos, de açúcares de um modo geral, ela não consegue controlar a glicemia. E a gente vai saber por que isso acontece. Isso acontece, às vezes, por questões genéticas, tá? Existem muitos tipos de diabetes, por exemplo. Não é só o diabetes tipo 1 e tipo 2. Não, a gente tem 5 tipos de diabetes monogênica, a gente tem o diabetes LADA, a gente tem o diabetes insípidos. Um dia eu vou vir aqui falar disso para vocês. Mas o que você precisa saber hoje é que não importa se o teu diabetes é genético ou não é genético, nesse caso, o jejum vai prolongado, tá, gente? Eu não estou falando de jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é legal para uma pessoa que come toda hora, ela ficar 16 horas, 18 horas, 24 horas, 48 horas sem comer,
já é maravilhoso e já vai dar um efeito bom. Mas eu estou falando aqui de um estudo científico de jejum prolongado, acima de 20 dias, tá bom? Uma das coisas que mais importantes é que aumenta os linfócitos, que são as células de defesa do organismo, e aumenta a imunidade. Então, nessa época de Covid, meus amores, inclusive, existem estudos científicos provando que a pessoa, ela tem menos probabilidade de contrair o vírus e ela também vai ter melhor resistência ao vírus, né, que a gente está tendo hoje, essa pandemia, por conta de um jejum prolongado. Então, às vezes a gente pensa que a pessoa tem que comer mais para se proteger. Não, 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 gente, tem que comer menos, tá bom? Mais importante, há mais de 100 anos, existem clínicas no mundo todo que curam. Você está falando cura, claro, trato, ajuda? Não, estou falando de cura mesmo, porque essas clínicas são clínicas de cura do câncer com o jejum, tá, gente? E eu vou explicar por que isso acontece. É porque o câncer está relacionado ao açúcar. Por que a gente tem tanto caso de câncer hoje? É um problema genético de má absorção ou de intolerância ao açúcar. E de acordo com essa genética, a gente acaba desenvolvendo um ou outro tipo de câncer. Então, se o jejum prolongado, ele atua exatamente nessa parte metabólica, ele vai eliminar o câncer. E através da autofagia, as células cancerosas são consumidas e desaparecem. É fantástico, né, gente? É lindo, é maravilhoso. Então, eu tenho muito problema quando as pessoas falam assim para mim: ai, minha mãe tá com câncer, minha tia tá com câncer, mas eu tenho que dar mais porque eu quero que ela ganhe peso. Gente, quando você tem uma doença e você perde peso, é porque você come menos, é exatamente a sabedoria do corpo pedindo que você deixe o seu sistema digestório descansar, faça um jejum, faça uma autofagia para que o seu corpo vá se curar. Então, não tem que dar mais comida. Agora, eu vou dar uma dica muito legal no final, para se você tem uma mamãe, uma tia, uma prima, quem seja, um filho, alguém com câncer, se você quiser alimentar essa pessoa sem sair do processo de jejum, você vai aprender aqui comigo, tá bom? Bom, melhora o sono. Os estudos comprovam que quando você faz o jejum prolongado, você entra naquele processo do sono REM. Eu já falei aqui para vocês como é o sono REM. O sono REM é quando você fecha e os seus olhos param de se movimentar, param de reproduzir imagens. Então, é quando você realmente dorme para descansar o seu cérebro, o seu corpo, renovar as células, fazer todo o processo de renovação. E os estudos comprovam que também melhora o sono, levando você ao sono REM. Algumas pesquisas dizem que não é muito certo que melhora a pele, mas é sim, porque atua principalmente no fígado. E se atua fígado, vesícula, pâncreas, meu amor, baço, você vai ter pele mais bonita consequentemente, porque uma forma de saber se seu fígado tá bom ou não é olhar para a pele da pessoa. Se a pessoa tem uma pele boa, linda, muito provavelmente essa pessoa tem um fígado ok, tá? Nem sempre é verdade, às vezes é uma genética e tal, mas se tá ruim, é sinal que não tá bom, né? E que tem que cuidar. E melhora a pele, gente. O jejum melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a musculatura. Uma das coisas que as pessoas ficam muito preocupadas, né? Ai, mas se a gente não comer proteína, como é que vai ser?
Olha, eu vou explicar para vocês. O jejum prolongado, ele é exatamente para você retirar a proteína e retirar o carboidrato. Bem diferente daquela outra linha de pensamento onde você tem que consumir muito mais proteína, que eu não gosto. Por exemplo, naquela outra linha, que a gente chama até de low carb e tudo mais, você aumenta o consumo de proteína. Por que que eu não gosto? Porque uma pessoa doente, ela já tem um fígado sobrecarregado, um rim sobrecarregado, e às vezes ela tem questões metabólicas complicadas. Então, na questão do jejum, você faz a ketose sem sobrecarregar os rins e o fígado. É maravilhoso, né? Já na dieta cetogênica, você faz a ketose, mas você força o seu rim e seu fígado a trabalhar mais, o que te causa outros problemas, tá? Quem gosta, gosta. Quem se dá bem, se dá bem. Essa é a opinião da tia Clara aqui, que estuda o assunto há umas décadas, tá bom? Não sou dona da verdade, mas nesse caso desse estudo aí está comprovado o que acontece. Bom, pessoas que tiveram infarto, derrame, doenças neuromusculares, como fibromialgia, artrite, artrose, sei lá, tudo que é doença, músculo, esqueleto, neuro, se beneficia do jejum prolongado, tá, gente? Então, comprovadamente diminui e evita infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, porque essas são doenças inflamatórias, estão relacionadas ao metabolismo e ao metabolismo de açúcar. Infelizmente, a gente sabe disso, né? E, gente, foi muito estudado e comprovado que quanto menos você come, mais e melhor você vive. Esse estudo sobre longevidade, ele foi um estudo estatístico, mas ele não foi comprovado cientificamente nos humanos, tá? Porque para fazer teria que ter mais ou menos 3 gerações e hoje as pessoas vivem mais de 80 anos. Então a gente levaria aí quase 300 anos para entender essa questão científica da longevidade. Mas foi testado em animais, tá? Dos animais que comiam menos, eles viveram muito mais, e foram vários tipos de animais, tá? Até em fungos foi feito em vários tipos de animais, e foi comprovado que quanto menos se comem, mais se vive. Bom, agora, eu vou falar aqui para vocês que depois que foi feito esse estudo, obviamente que a indústria, né? A indústria médica de suplementos ficou apavorada, porque pensa numa coisa, é só você parar de comer que você tem esse tanto de benefício. Então, se estudou alguns ativos que fazem mais ou menos a mesma função. Vamos lá. Um deles é o cromo, tá? O cromo faz você perder peso, ele trata a questão da sensibilidade à insulina, uma insulina que sobe muito rápido, né? A questão do diabetes, problemas de coração, de circulação, os altos níveis de colesterol, triglicerídeos, aquela vontade de comer doce, e diminui os riscos de você ter esse tipo de doença, tá bom? Então, a Clara tomava muito cromo? Sim, eu tomava muito cromo. Resolvia? Não. Por que não resolvia? Porque eu já estava num processo de redução de alimentos já bem alto. Então, o que eu fiz? Eu entrei no jejum com a intenção de que ele seja prolongado. Eu não sei quanto tempo vou ficar nesse jejum, tá, gente? Não sei. Mas a ideia é que ele fosse prolongado e que eu quebrasse só se eu tivesse um jantar muito importante, uma questão social que eu quisesse. Foi por isso que eu comi 2 vezes.
né, eventos importantes, e eu quis quebrar mesmo, não foi porque eu fiquei desesperado, não aguentei e almocei, não. Eu programei ter uma refeição porque estava envolvendo uma questão social importante. Tá, então vamos lá. A Clara nunca imaginou, vou falar uma coisa para vocês, gente, olha aqui, chega aqui pertinho de mim, eu vou falar olhando no olho de vocês. Eu nunca imaginei que eu conseguisse ficar nem 24 horas sem comer. Nunca. E como está sendo possível ficar 18 dias sem comer? Porque mesmo os 2 dias que eu comi, eu fiz uma refeição a cada dia. Então, foi o dia todo sem comer e uma refeiçãozinha. Então, são 18 dias sem comer. Como eu consegui ficar 18 dias sem comer? Aí é que está o truque. Os suplementos à base de cromo, eles já tiram a necessidade de comer muito carboidrato, que era uma necessidade que eu tinha. Por quê? Porque eu tenho diabetes. E todo mundo que tem diabetes, pré-diabetes ou uma propensão a diabetes, não consegue ficar sem comer, e não consegue mesmo, tá, gente? Desmaia, né? Tem ausência, a pessoa fica meio tonta, né? Aquela sensação da hipoglicemia. Então, a pessoa que tem uma tendência ao diabetes, ela não consegue. Então, quando você toma o cromo, suplementos à base de cromo, você já faz um pouco da ação que o próprio jejum faz. E se você faz isso em jejum, maravilha, você não sente fome, não sente uma vontade desesperadora de comer, tá? Eu nunca pensei que eu ia fazer comidas deliciosas para marido e filho e isso não ia me importar, graças aos suplementos à base de cromo. Outro suplemento que faz a mesma função do jejum prolongado, né? Que nesse caso eu usei também, que me ajudou muito. É o chá verde. O chá verde, ele tem já essa função, né, de booster do cérebro, ele estimula, né, ele é um antioxidante natural, então ele já briga com as inflamações, ele reduz o risco de câncer, ele retarda o envelhecimento celular, ele melhora as funções cognitivas, ajuda a emagrecer, previne doenças do coração, combate a hipertensão, evita o infarto e o AVC e melhora nos dentes. Ué, Clara, mas isso tudo o jejum já não faz? Faz, gente. Mas quando você toma uma fonte orgânica boa de chá verde, eu vou indicar uma aqui para vocês, além de outras coisas, você vai potencializar essa questão do jejum e você não vai sentir fome, não vai sentir aquele desespero para comer, tá bom? A outra coisa que faz também a mesma função do jejum é a gurma, né? Que é a ginema silvestre, eu sempre falo dela. Ela melhora, né? Aumenta a produção de insulina, ela bloqueia os receptores de glucose no intestino. Então, se você tem um problema de metabolização genética, ela te ajuda a controlar isso. Ela diminui os níveis de açúcar do sangue, ela faz você necessitar menos de doce, aumenta a função do fígado e do pâncreas. Como conclusão, ela diminui a obesidade, ela vai te fazer emagrecer, colesterol, triglicerídeos, problemas de catarata, glaucoma, vai fazer uma função antibacteriana, antimicrobiana e diurética. Tudo que o jejum já faz. Mas se você toma, você já entra no jejum fazendo esse trabalho. Então, fica muito mais fácil, porque você não vai sentir fome, desespero por comer, porque aquela fome que você tem é o teu organismo pedindo açúcar, pedindo carboidrato, tá? Ninguém tem aquela fome assim e fala assim, eu vou comer um aspargo. Não é, né? Você tem fome, você pensa logo num pedaço de pão, num pedaço de bolo, numa pizza, numa coisa. Carboidrato, é açúcar que o teu corpo está pedindo, né? Então, quando você toma cromo, ginema silvestre com chá branco ou chá verde, você já está fazendo a mesma função do jejum.
E aí, você me perguntaria, Clara, eu não quebro o jejum tomando esses alimentos? Não, gente. Por quê? Porque você vai quebrar o jejum quando você comer alguma coisa que vai fazer o seu intestino funcionar, trabalhar, vai sustentar lá os patogênicos, né? Então, se tem açúcar, se tem uma fibra diferente, se tem carboidrato, aí sim, pode quebrar, tá? Se tem proteína, vamos lá. Jejum, o que quebra o jejum? Proteína e açúcar, tá? Carboidrato. Então, vamos lá. Aí eu quero mostrar para vocês como eu usei cada um desses suplementos que me ajudaram muito e fizeram com que eu passasse por esses 18 dias como se nada tivesse acontecendo. Bom, primeiro, o chá verde, na versão do teatino limão. Tem um café também, tá, gente? Mas eu gosto mais do chá, então eu vou falar do chá, né? O teatino limão, ele já tem bastante cromo, ele tem as funções do chá verde, então ele já faz aquela... E também tem vitamina E, que protege o fígado e tal, mas ele já te ajuda a perder, ele baixa o açúcar do sangue, ele baixa o colesterol, todos aqueles efeitos que o chá verde já faz, que eu já falei aqui, né? Então, ele é um chá verde orgânico micelizado, então a absorção dele é de quase 100% e não vai passar pelo processo digestório, então não quebra de jeito nenhum o seu jejum, tá bom? E ele é docinho, gostoso, então quando você tá com uma vontadezinha de comer, você pode fazer, eu faço quentinho, porque eu achava que eu nunca ia conseguir fazer jejum, porque eu tenho uma necessidade de alimentos quentes, né? E algumas pessoas realmente têm essa necessidade. Então, eu pegava um pouquinho do teatino limão e tomava, e isso fazia com que ele quentinho, eu não sentisse fome alguma, porque o meu açúcar estava controlado, estava tudo bem, e eu não estava comendo. Bom, aconteceu que nos primeiros dias, como eu tenho muitos problemas sérios gástricos, não é todo mundo que vai passar por isso, tá? Mas eu tenho problemas muito sérios gástricos, prisão de ventre, né? Gastrite, úlcera, eu tenho colite ulcerativa, muitos problemas inflamatórios na parte intestinal e também do estômago, né? Então, eu comecei nas primeiras noites sentindo assim meu estômago roncando, ficava blá, 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 né? Não comeu nada. Então, eu algumas vezes, para ajudar, eu usei o Fiber Plus, porque ele também emagrece, ele também melhora o colesterol, ele trabalha ali. E o que ele vai fazer? Ali tinha inulina e as fibras, então as bactérias boas dependiam dessas fibras e também dessa inulina, que é o alimento, o açúcar que as bactérias boas precisavam. Então eu tomei o Fiber Plus algumas vezes e minha barriga parou de roncar. Ficou tudo maravilhoso, porque aquilo estava me perturbando, tá? Bom, o shake é um alimento que ele tem aminoácidos, mas ele tem um pouco de proteína também, tá? Os aminoácidos são pré-proteína. Ele tem caloria. Algumas vezes ele é delicioso, fica igual Então eu misturei ele com o aminoácido, com uso, com não sei o quê, e tomei muito, e não foi legal, porque eu não emagreci, tá? Eu melhorei, eu fiquei boa de energia, foi maravilhoso, mas eu não emagreci. Então eu vou sugerir o shake para você que já é magra e tem problemas com câncer, ou Alzheimer, ou qualquer doença neuromuscular, neurodegenerativa, fibromialgia, depressão. Então, se você já é bem magrinha e quer fazer o jejum, mas não pode emagrecer, eu sugiro você tomar o shake. Eu vou tomar o shake depois que eu chegar no meu peso normal, tá? No meu peso, aquele lá da foto. Então, não é agora. Eu parei o shake. Ele tem muitas vitaminas, ele é muito importante,
mas nesse momento eu estou segura porque eu ainda estou dentro do prazo que você pode se alimentar sem necessidade de repor nutrientes, tá? Obviamente, eu continuei tomando também aqueles que eu tomo para o cérebro, né? As pessoas sabem, que me acompanham, sabem, eu também continuei tomando uma vez de manhã, uma vez à noite, tá? Junto, misturo todos eles ali, porque eu não posso brincar com essa questão do meu cérebro. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho problemas muito sérios neurodegenerativos. Então, mas o shake foi dispensado, tá? Por quê? Ele vai entrar com força depois que eu emagrecer, para que eu ganhe realmente mais músculo. E se bem que o jejum também faz você ganhar músculo, tá, gente? Não é porque você vai perder massa magra, não. Você perde a gordura mesmo. E lembra que eu falei lá da Gimena Silvestre, que também atua no pâncreas, melhora, né, a tua resistência à insulina, ela trata o diabetes, ela vai fazer, se você tem aquela síndrome metabólica, que é o meu caso, tá, gente? A pessoa que tem síndrome metabólica não tem jeito, ela não emagrece. Ela pode fazer dieta, ela pode se matar de fazer exercício, que ela não emagrece. Então, nesse caso, eu usei algumas vezes, tá, o Docivita, para diminuir a vontade de comer mesmo, de comer carboidrato. Então, eu não senti fome nenhuma, tá, gente? Passou assim os dias, muito bem, eu não senti fome nenhuma. Então, se você acha que você nunca conseguiria, eu sugiro que você use esses suplementos, porque eles não vão atrapalhar o processo do jejum, não atrapalha. Não atrapalha porque eles não passam pelo processo digestório, não atrapalham porque eles não têm carboidrato nem proteína, não atrapalha porque a função deles é a mesma função do jejum. Então, eles só vão otimizar a função do jejum, tá bom? Então, tranquilo. Se você acha, eu não vou aguentar, com esses suplementos você aguenta. E eles vão atuar de forma ainda mais intensa, tá? Hoje eu não estou precisando mais tomar o Docevita, né? Uma das nutricionistas que está dividindo comigo essa experiência falou: é melhor você evitar para não baixar muito o seu açúcar. Meu açúcar não está baixo demais, mas eu estou emagrecendo. Não pense que você vai emagrecer horrores, só porque parou de comer, vou perder 20 quilos no mês. Não é isso, tá, amor? Porque você perde, sim, 5 quilos de imediato, aquilo ali é água. Depois dos 7 primeiros dias, você só vai emagrecer meio quilo por dia, porque você só emagrece gordura até meio quilo por dia, tá? Então, se você emagrece mais do que meio quilo, você emagreceu também água. Então, não vai emagrecer horrores, mas meio quilo por dia, meu amor, é muita coisa. São 15 quilos no mês, né? Então, é bastante coisa. E eu convido você se quiser realmente se curar, você vai poder continuar tomando suplemento. Eu sei que muita gente que está aqui toma suplementação, então vai ficar preocupado. Será que eu vou ter que parar o quê, né? Será que eu vou ter que parar o magro? Não vai ter que parar nada. E vai emagrecer e vai melhorar. Gente, é incrível. As dores passam, a sua energia melhora, você quer fazer tudo, seu humor, tudo melhora. Tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Agradeço a vocês que estão me assistindo. Agora a gente vai bater aquele papo gostoso, mas, por favor, me siga nas redes sociais, por favor. Dá aquela força para a tia Clara. No Instagram é @Clara_Humanen. No Dicas da Clara no Facebook, Dicas da Clara no YouTube, tá bom? Aqui tem meu telefone, se você quiser fazer contato comigo, fique à vontade. Mas se você recebeu esse link por alguém que te convidou, que não fui eu, você deve procurar a pessoa que te convidou para esclarecer sobre os suplementos, para rever esse vídeo, enfim, tirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Então, muito obrigada, e eu quero saber quem é que está comigo aqui, gente. Hoje vocês participaram com força, hein? Que legal!
E Oi, aí, Clara, tudo bem? oi, Hugo, tudo bem? Beleza. Eu queria saber se aqui na sala tem pessoas que tiveram resultado com o jejum e com a suplementação também. Se puder ativar o A microfone e gente, contar um pouquinho pra gente. a gente vai fazendo as perguntas e quem tiver, avisa aí que quer e pode já abrir o microfone que a gente vai falar, tá? E aí, temos pergunta? Tem pergunta. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Tá. O jejum, tem muita gente que confunde o jejum com detox, né? Às vezes até. Sim. De fazer uma desintoxicação, né? Você explicou, inclusive, que o corpo faz uma autofagocitose, né? Tem como você fazer jejum comendo? Tem. Tem como você fazer comendo. Inclusive comendo de 3 em 3 horas. Por exemplo, ou de hora em hora. Por exemplo, você tem que tirar toda a fibra da alimentação. Então, por exemplo, no protocolo de Gerson, você toma o suco, mas tem que ser naquela centrífuga dele, que passa várias vezes e retira ali só o princípio ativo. Também é possível você fazer com sopinhas muito bem cozidas, igual de bebê. Por que vai fazer isso? Porque ele vai dar um descanso para o teu sistema digestório. Então, não é jejum, tá? Mas se você baixa muito o nível de caloria e usa esse tipo de alimentação que não vai forçar o seu sistema digestório, é considerado um jejum porque ele vai fazer o mesmo desintox, a mesma coisa. O que é feito entre a gente com os suplementos, né? Então, os suplementos são alimentos, é comida, mas é uma comida de baixa caloria, que não força o sistema digestório, então a gente pode tomar. Agora, aqueles que têm mais carboidrato e proteína, a gente já quebra um pouco o jejum. Então, o ideal, pelo que eu acho que eu consegui entender, é que quem vai fazer um jejum seria ideal uma pessoa que não tem uma alimentação saudável, ela preparar o organismo, pelo menos ela, no mínimo, suplementar, né, Clara? Uhum. Para ela começar a fazer um jejum. Isso tem muito a ver mesmo? Não, Tô imaginando certo? não tem uma necessidade, porque não há uma necessidade de preparação para você começar a fazer o jejum. Você pode estar hoje, decidir, eu vou fazer o jejum, mas nesse caso, quando a pessoa está muito inflamada, com toda a parte da microbiota muito alterada, ela vai sofrer um pouquinho de estresse, porque ela vai sentir fome, ela vai sentir um pouco mais os efeitos, ela pode sentir um pouquinho de pressão baixa, por isso que eu indiquei para fazer junto com esses suplementos aí, porque eles vão evitar que a pessoa tenha esses efeitos. Mas ela pode começar assim. Agora, para detox, a gente indica a pessoa fazer só uma vez por ano ou 2 vezes por ano no máximo, e sempre é para tratar algum tipo inflamatório, né? Ou obesidade, que a obesidade é uma inflamação, ou uma artrite, uma artrose, um Alzheimer, tudo que for inflamatório. Beleza. Deixa eu ver aqui perguntas. A Gabriela fez um comentário que ela não tem a glândula que produz leptina e nem a que produz grelina. Eu não sei se foi uma pergunta, mas... Eu não sei, porque nesse caso ele é estimulado. Eu não sei se ela não tendo a glândula, se vai conseguir essa estimulação. Mas se ela não tem, aí eu acho que ela tem que fazer mesmo, né? Quem não tem, que tem que fazer mesmo. Uhum. O jejum. Tá, gostaria de ter... Ah, não, isso aqui já pulei. A Anne falou que ela desconfia que sofre com pré-diabetes, mas nunca fez exames. Ela está fazendo um comentário, né?
A Uhum. Márcia Machado perguntou qual o nome desse suplemento que você disse. Ginema. A ginema silvestre tem no Docivita. Ele é difícil de encontrar, né? Só a ginema, mas entenda que o suplemento ele faz mais efeito quando você retira o ativo e ele é micelizado, ou seja, ele é quebrado em partículas bem pequenas. Então, o suplemento é o Docevita que tem a Murca. Bom, a Gabriela fez uma pergunta aqui, que ela fez uma cirurgia, ela respondeu ali que ela realmente já tinha tirado as glândulas na cirurgia. Ela tem 1 metro de intestino e tiraram uma parte do estômago que produz a leptina e a grelina. Cirurgia feita há 8 anos para controle do diabetes. Inclusive, Clara, complementando a pergunta, provavelmente que você vai complementar aí agora, pessoas que fazem bariátrica, né, como é que fica essa questão de você fazer um jejum, né? Porque você tem uma série de alterações metabólicas, né? Intestino, microbiota, digestão. Como é que tem que A fazer? E ele bariátrica precisa é comer. um processo diferente. O corpo ali ele vai sentir a falta dos nutrientes. A pessoa reduz, emagrece, porque ela reduz o nível de, de caloria, né? Então ela vai comer bem menos, mas ela vai necessitar de uma suplementação. Então a gente tem suplementação, a gente tem até um grupo específico para que é o grupo da Eneida para pessoas que fizeram bariátrica e a gente orienta. Mas o processo é um pouco diferente, tá? O processo é um pouco diferente. Já a nossa amiga que reduziu ali, ela é uma pessoa que tem que estar no jejum, né? Porque imagina, ela já tem uma deficiência enzimática e por isso ela teve que cortar. Isso é o perigo, por exemplo, você tinha me falado, depois a gente pode entrar no assunto de fazer tal da limpeza do fígado, não sei o quê. Então, esse é um perigo, porque se a pessoa já tem uma deficiência enzimática, ela tem que comer menos mesmo, tem que fazer bastante jejum prolongado, tá? Tem que estar periodicamente fazendo jejum prolongado. Beleza. Além das perguntas que já acabaram, tá? Se você tiver perguntas também no Facebook e quiser responder, tá, Clara? Tem pessoas aqui que, inclusive, junto com o jejum, inclusive, acho que você, né, Anne? Você faz jejum e você também utilizou suplementação e você teve um resultado muito bom, não só com medida, que você já mandou foto pra gente. Se você puder liberar o microfone e contar um pouquinho da sua experiência pra gente, vai ser muito legal. A Anne faz o jejum intermitente, tá, gente? Que ele faz uma parte desse processo. Oi. Hoje a gente falou do jejum prolongado, mas é muito legal ouvir aí a experiência da Anne com o jejum intermitente. Conta pra gente, Anne. Ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos. Oi, boa tarde. Gente, assim, também como a Clara, eu tenho muitas doenças, né? Bastante mesmo. Eu tenho TDAH, tenho alergias alimentares variadas, como glúten, lactose, tenho alergias específicas, eu tenho a impressão que eu tenho alergia ao bagaço do coco. Ao leite do coco eu me sinto ótima. Quando eu como bagaço, dependendo de como eu como, ele me faz muito mal. Açúcar, proteína, principalmente proteína animal pesada, como carne vermelha, nossa, é um veneno para mim. Eu realmente nem gosto de comer, tem gente que estranha. Churrasco, eu sempre reclamo, todo mundo diz que eu sou doida. Digo, gente, eu não gosto, me faz mal, me faz mal. Meu marido às vezes briga comigo, mas assim, quando eu gosto muito de doce, se eu comia e eu estou tentando diminuir, né? A Clara sabe, na batalha eu emagreci até 14 quilos em 3 meses, com a ajuda da suplementação, né? Todas as minhas doenças, eu tenho problemas de ansiedade noturna, insônia, sono leve, tendinite, estava 5 anos, não conseguia mais andar, meus 2 tornozelos, assim, estava completamente impossível a minha vida. Tenho gastrite leve, mais de 10 anos eu tenho essa gastrite, e tem muitas outras doenças, tá? Eu desconfio que, claro, a minha alimentação prejudicava tudo, né? Eu também achava impossível fazer jejum, achava que era coisa de gente louca, via os artistas fazendo, uma vez eu vi a Sabrina Sato muito magra, eu ouvi falar disso, achei estranho,
Só que depois eu me vi numa situação impossível, né? Aí eu comecei com a Clara, aprendi muito sobre dieta anti-inflamatória, que meu filho também é TDAH celíaco. E aí eu fiz com ele a dieta, ele melhorou sem remédio nenhum. Ele já está há 4 anos nessa dieta, ela salvou nossas vidas com essa dieta. Só que eu nunca consegui fazer 100% a dieta anti-inflamatória. Quando chegou os produtos há mais ou menos 2 anos, e eu com a Clara, que aprendendo sobre o jejum, aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer o jejum, comecei a estudar muito, sempre estudei sobre alimentos, né? Alimentação saudável, essas low carb, tudo. Comecei a estudar muito a cetogênica, mas sabia que não era saudável pelos alimentos que eles indicam. Aí eu peguei a dieta da Clara anti-inflamatória, peguei a dieta cetogênica, intercalei, tirei tudo que era inflamatório, fiz uma dieta muito rígida, com muito suplemento. Nem foi tanto suplemento assim, poderia ter sido mais, foi até pouco, na minha opinião. E aí eu comecei a observar que o jejum me fazia muito bem mesmo, sabe? Eu me sentia muito leve. Quando eu começo a comer, principalmente se for fora da dieta anti-inflamatória, eu começo a me sentir mal. Me sinto estufada, enjoada, lenta demais. Não consigo dormir à noite, tenho muita ansiedade noturna, insônia, é um negócio de louco, a minha cabeça não para. Pensando em todos os problemas, é uma coisa horrível. E o jejum, agora eu estou numa fase que eu estou pensando em fazer o jejum prolongado também. Não necessariamente para emagrecer, porque eu não preciso emagrecer mais muito hoje, graças a Deus, graças aos produtos também, que eu continuo sempre tomando, nem que seja um pouquinho. Nunca largo o Café Life, que a minha vida é esse Café Life. Se eu quero comer um docinho por fora, eu vou e tomo um cafezinho Life mais. Quando eu estou bem magrinha, eu tomo só meio Café Life por dia, mas eu procuro não abandonar. Domingo é um dia estranho, a gente gosta muito de comer na minha família, na minha cidade a gente tem cultura de comer. Eu não moro mais lá, mas a cultura de comer continua. E aí eu fico nessa batalha. Eu tenho compulsão alimentar, gosto de comer. Foi tudo no passado, né, Anne? Foi tudo no passado. Você tinha, porque você está maravilhosa. É verdade. Depois da Clara, da dieta e dos suplementos, a minha vida mudou. A Anne todo dia posta foto dos pratos, ela faz uns pratos maravilhosos, lindos para a gente, ajuda a gente com as suas receitas maravilhosas também, né, Anne? É a Anne e a Laura, essas duas aí são um arraso. Então, gente... Eu amo a Mini Life, gente, não dá para viver sem, não, é muita saúde, é um resultado muito rápido. Vou te convidar aqui, quando você fizer o jejum longo, a gente te convida para você falar com a gente aqui sobre a sua experiência. Mas, viu, gente, a Anne era exatamente igual a mim. Ela comia compulsivamente, gostava de comer um x-tudo, eu sei porque eu conheço ela. Gosta de comer um x-tudo da vida. Então, e ela consegue fazer, então você também consegue, tá? O jejum intermitente, eu não falei hoje, porque tem muito material sobre isso. É mais fácil você ficar 1 dia, 2 dias, pode começar assim como o Hugo falou, né? 1 dia, 2 dias, mas se você tem um problema de saúde sério, tá? Se você está com problema de memória, se você está com problema de depressão, se você tem problema muscular, de dores, inflamação, talvez o jejum prolongado seja a solução para você. E como a Anne falou, a gente tem uma ajudinha que são os suplementos, né? Que dá uma ajuda para que a gente não sinta fome. Então, Clara, a gente consegue. Antes da gente chamar mais um depoimento aqui, eu queria falar sobre 2 perguntas aqui, já de uma vez só, né? No caso de câncer, uma pessoa que está fazendo acompanhamento radioterápico ou químio, e no caso, por exemplo, da Márcia, isso foi uma pergunta da Márcia Machado. E da Márcia Baldi, ela, como não tem hipófise, ela não tem hipófise, diabetes insípidos, posso fazer esse jejum? Pode. No caso de tanto tratamento de câncer quanto diabético, pode fazer o jejum intermitente? Pode. O jejum, inclusive, ele puro ou ele é associado... Eu falei intermitente, mas é o jejum prolongado. O jejum prolongado. O jejum, ele é um dos processos de cura do câncer. E eu estou falando cura porque essas clínicas, elas têm um registro de que curam câncer, né? Algumas fazem o jejum puro, outras fazem o jejum associado à suplementação.
mas sim, porque é o processo da retirada do açúcar, da autofagia, que vai eliminar as células cancerosas. Não é para todo tipo de câncer, tá, gente? E também a gente não está aqui prometendo cura para todos os estágios, mas essas clínicas recebem as pessoas, fazem uma avaliação e elas trabalham, sim, com o jejum como processo de tratamento mesmo para o câncer. Então, inclusive é reconhecidamente científico. Com relação ao diabetes insípidos, a pessoa que tem diabetes insípidos, ela tem aqueles genes que eu falei para você que com o jejum é a única forma da gente alterar, né? São os genes. Então, sim, uma pessoa que tem o diabetes insípidos, ela pode sim fazer o jejum, ela vai fazer um controle dessa parte genética, né? Chama-se nutrigenoma, quando a gente suplementa e faz e retira aqueles alimentos que fazem mal, que inflamam e tudo mais. Então, sim, qualquer pessoa pode fazer o jejum, tá, gente? Inclusive, eu estou falando isso para criança também, porque tem pais que ficam apavorados quando a criança não quer comer e acha que a criança tem que comer horrores. Gente, não. Quanto mais a criança come, mais alergia ela faz, mais inflamada ela fica, mais comportamento ruim ela tem. A gente tem que comer menos mesmo. Se você se preocupa com a nutrição, aí sim, você pode procurar um de nós, que a gente tem essa linha de suplementação para ajudar a sua criança. Mas empurrar comida e comida sem qualidade, biscoito, pipoca, bala para criança, para engordar, gente, isso é loucura. Qualquer pessoa pode fazer o jejum, tá? Mesmo que esteja com câncer, mesmo que tenha diabetes, mesmo que tenha qualquer problema de saúde, porque é uma medida de tratamento, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais tem. A Vilma, passa suas receitinhas pra gente, quero saber direitinho. Tá bom, a Vilma quer saber, a Anne tá falando que o filho tá fazendo dieta, engordou nas férias, mas vai voltar para dieta, legal, não deixa ele engordar, não. Bom, gente... Clara, queria chamar só mais um depoimentozinho, se possível. Tá Queria bom. chamar o Claudemir, tá, Claudemir? Libera seu microfone e conta teu resultado aqui, que você perdeu bastante medidas. Inclusive, o Claudemir, ele faz aquele jejum que você comentou no início, né? Que ele congrega numa igreja, né? Eles têm um hábito de fazer jejum lá. Sim. E ele fez um jejum meio que parcial, que eu até comentei com você no início, né? Ele retirou algumas coisas da alimentação e ele quer te fazer uma perguntinha também no final, beleza? Tá liberado aí, Claudemir. Conta pra gente como é que foi a tua jornada. Tudo bem, Clara? Então, tudo bem. Fala um pouquinho mais alto, sim. Um pouco mais alto. Deixa eu ver se o meu volume aqui tá melhor. Tá, um pouquinho. Na verdade, assim, eu sou diabético, né? Descobri O microfone parou, Claudemir. Peraí, deixa eu ver. Voltou. Tá me ouvindo agora? Voltou. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo agora? Tranquilo? Estamos então, aí o que acontece? A médica falou que eu tinha que emagrecer, né? Parou de novo. Será que é o microfone? Parou de novo. Deixa eu só ver aqui, será? Tirando o vídeo, talvez melhore, né? Deixa eu tirar o fone. Deixa eu ver. É a conexão, né? Parece que tá ruim. Deixa eu ver. Eu deixei você sem vídeo, Claudemir, de propósito, para melhorar a conexão, tá? Pode ser, então? Pode ser sem vídeo. A sua foto sem vídeo, aí melhora, a sua foto, né? Sem vídeo tá totalmente diferente do que você tá hoje, hein?
Não, ali eu estava mais. Agora aí foi 15 quilos a menos, né? Eu já reduzi 15 quilos, né? Maravilha. E assim, na época, eu me irritei muito porque a médica falou assim, 5 quilos, ela falou, Tá sem áudio, Claudemir, de novo. Liga para ele, Hugo, no WhatsApp e põe no seu microfone aí. Só que para sair o áudio dele, eu preciso estar fora do Zoom. O Zoom, ele Não ele dá, né? bloqueia. Eu tinha tá que estar no cortando notebook ainda, também. então? Tá cortando. Aham. Fecha o Netflix ali da galera que tá assistindo TV lá. Aí vai ficar bom. Então, daí vamos ver se eu consigo aí, né? Então, o que acontece? Diz para ele gravar, mandar lá pro grupo, é o jeito. Você quer deixar a gente curioso, hein, Claudemir? Eu quero saber como é que você perdeu esses 15 quilos, rapaz. Ai, Deus. Bom, gente, então enquanto a gente espera o Claudemir, o que vocês acham da gente fazer um grupo só de quem está fazendo o jejum prolongado, né? Aí a gente vai acompanhando aí com vocês. Bom, eu quero. Você Você quer? tá linda, cara. Você tá muito linda. Nossa, tua pele tá assim, ó, nossa, brilhando. Obrigada. Eu estou me Mais sentindo novinha, que linda, tá linda. Verdade, a Clara está cada dia mais linda e brilhosa. Realmente a gente vai sentindo na aparência da gente. Uma pergunta que a Márcia tinha feito, que é se a pessoa não ficar flácida. Não, você não perde musculatura por fazer jejum, não, viu, gente? Não perde. Você só perde gordura. Claro que você não vai fazer, você vai fazer um jejum prolongado, você vai fazer 10 dias, 20 dias, né? Pode fazer um mês, pode fazer 60 dias, pode. Mas aí você não precisa. Depois você vai voltar a comer proteína, a fazer sua dieta normal, ou fazer uma suplementação, tudo bem. Mas não perde, não, tá, gente? Inclusive, as pessoas que são crudicistas costumam fazer 10 dias de jejum todos os meses. E, além disso, quando eles voltam, eles não comem carne, né? Porque são crudicistas e eles têm músculo, bastante músculo. Então, não vai ter flacidez, não, tá? Até porque a parte genética da produção de colágeno é exatamente essa parte que o jejum trabalha. Então, pelo contrário, você vai ficar mais jovem, mais bonita e com tudo mais em cima. É claro que uma pessoa emagrecer muito fica, né? Fala. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que não foi a última, acho que foi a penúltima live que você fez sobre clarear os olhos com alimentação? Sim. Eu tenho os olhos claros, mas não aparecia tanto, né? E meus olhos deram uma clareada, e da minha filha também, que era doida para ter os olhos meio verdes, assim, que eu tenho um olho que é verde e o outro que é mais castanho. E os olhos dela já clarearam muito também. Tudo com alimentação. Impressionante. Muito rápido. E quando você fizer o jejum, você vai ver. Eu achava que o meu olho era preto com azul. Eu falava assim, gente, eu não tenho como olho castanho, eu tenho um olho meio preto, meio azulado. E depois que eu mudei a alimentação, eu descobri um olho castanho, que antes eu usava lente de contato para ter um olho castanho, né? Então, meu olho mudou bastante de cor mesmo. E muda mesmo, viu, gente? Então, se você já tem um olhinho meio claro, quer clarear mais, é só comer e fazer jejum. Gente, depois o nosso amigo manda o áudio dele aí, a gente coloca junto com o vídeo para o YouTube, tá bom? A gente edita. Tá, Hugo? Beleza? Para a gente não Fechou. tempo aqui.
Então, meninas, quem tiver dúvida, pode escrever para mim lá no Facebook, pode escrever no YouTube, pode escrever para a pessoa que tá te chamando, que te convidou para assistir essa live. Nós estamos à disposição. E muito obrigada. Eu tinha dito que eu só ia dividir com vocês depois de um mês, mas eu não me aguentei. Então eu estou aqui para dividir com vocês essa minha fase do jejum. E quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode montar um grupo só de jejum prolongado para trocar ideias, tá bom? Meus amores, um ótimo domingo para vocês. Tenham todos um bom final de tarde e que vocês se cuidem bastante para ter muita saúde. Lembre-se, até para se proteger dessa coisa horrorosa que está acontecendo aí, a gente tem que comer menos para ficar menos inflamado, para o fígado ficar bem limpinho. E agora você tem uma ajuda. Se você ainda acha que você não consegue fazer o jejum, não tem problema. Pelo menos entre em contato com a gente, faz essa suplementação que já vai te ajudar a limpar o seu fígado para você ficar menos vulnerável a essa coisa horrorosa que está acontecendo com todo mundo aí, tá bom? Clara, só mais uma pergunta. Dá para fazer uma caminhada assim com jejum, né? Não tem problema nenhum, não. Não, você vai ficar cheia de energia. Ótimo, é isso que eu quero. Os primeiros dias você não fica com muita energia, não. E depois do 7º dia, você fica cheia de energia. É muito legal. Agora, é claro, né, gente? Você não vai fazer um trabalho pesado, nada de malhar muito, né? Porque, enfim, teu corpo não está acostumado com a diminuição de calorias. Mas a energia vai te impulsionar a fazer coisas, porque você fica com uma energia muito boa mesmo, tá? Tá ótimo. Obrigada, queridona. Deus abençoe. Você também. Obrigada. Saúde para todos.